Diz assim a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 16, versículos de 1 a 16. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Perside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pelas ofertas, pelos dízimos, pelos cânticos que foram entoados, pelas orações, leituras bíblicas, Pai. E agora nós também queremos te pedir que o Teu Espírito Santo nos auxilie para que possamos expor a Tua palavra de maneira clara, objetiva ao coração dos nossos irmãos. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 16 de Romanos, ele nos traz a ideia de que aqui não tem muita coisa para ser falada, né? Porque a gente observa uma série de nomes, muitos nomes, por sinal, nomes muito estranhos para nós, difíceis de serem pronunciados, né? Nomes complicadíssimos. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa também que se está na Bíblia, é porque alguma coisa Deus tem para nos instruir e para nos ensinar a partir desta página. E eu começaria dizendo aos irmãos que quando eu penso nesse texto, eu penso na igreja, eu penso na nossa igreja, especificamente. E aí eu penso que igreja é um lugar de vida, igreja é um lugar de cuidado, amor e relacionamentos. Então, se eu tivesse que colocar um título nesta mensagem, eu colocaria igreja, lugar de vida, cuidado, amor e relacionamentos. A igreja, ela é assim. E se nós olharmos para o texto bíblico, a gente vai perceber, não só aqui, mas no contexto geral da Bíblia, que o apóstolo Paulo, bem como os demais apóstolos, eles tinham uma preocupação muito grande com os relacionamentos dentro da igreja. E o apóstolo Paulo tinha uma característica que eu acho sublime. O apóstolo Paulo olhava para as pessoas com as quais ele se relacionava e ele, em primeiro lugar, ele via suas qualidades, suas aptidões, aquilo que havia de virtude, de bom em alguém, para somente depois olhar as possíveis falhas, mas sempre no intento de corrigir as pessoas em suas falhas, de auxiliá-las no crescimento espiritual.
O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Corinto, ele percebeu que aquela igreja, embora fosse uma igreja rica em dons espirituais, uma igreja muito abençoada, mas aquela igreja tinha um problema. Aquela igreja era uma igreja um tanto quanto infantilizada, uma igreja menina, uma igreja que com muitos dons, mas, no entanto, uma igreja muito problemática. E quando o apóstolo Paulo percebe que havia sérios problemas de relacionamento ali, por exemplo, divisionismos, partidarismos, até mesmo pecados grosseiros, o apóstolo Paulo entende que havia um antídoto, que havia um remédio para aquela comunidade. E esse remédio era justamente o amor. O amor seria o remédio eficaz para aquela igreja, porque aquela igreja poderia se tornar, então, uma igreja muito abençoadora, porque já havia muitos talentos, muitas virtudes entre os irmãos, mas ainda assim aquela igreja precisaria crescer e se desenvolver. E da mesma forma, quando nós olhamos para esse texto aqui, de Romanos capítulo 16, a gente observa que Paulo tem todo um cuidado quando ele lembra de uma igreja, a igreja de Roma, que era uma igreja que até então ele não a conhecia. Mas o apóstolo Paulo sabia o nome de uma série de pessoas. Você percebeu pela leitura quantos nomes foram lidos aqui. E o que é mais curioso de dizer é que o apóstolo Paulo, embora estando distante daquela igreja, ele não a conhecia pessoalmente, mas uma coisa muito boa eu posso dizer a vocês: ele sabia quem era quem, ele conhecia as pessoas, ele sabia ao ponto de dizer algo específico sobre cada irmão daquela igreja. E nesses dias em que as pessoas pensam em não congregar e não serem de uma igreja, nesses dias em que crescem os desigrejados, os sem igrejas, aqueles que dizem para nós, cara, não vale a pena. A melhor coisa que existe é sentar no banco da igreja, assistir o culto, depois ir embora e não se relacionar com ninguém e nem se envolver com a estrutura da igreja. Porque se isso acontecer, eu vou acabar me aborrecendo, eu vou acabar me prejudicando espiritualmente. Muita gente tem pensado dessa maneira, mas Paulo não via dessa forma. Paulo olhava para o ser humano, para os irmãos em Cristo, como pessoas que valiam a pena a gente se relacionar. Paulo via que era importante a intimidade, a aproximação, o crescimento. Paulo também nos ensina que nós não devemos ter relações de menino, aquelas relações que você espera por demais das outras pessoas, que você lança sobre elas um peso enorme de perfeição. Por que isso? Porque o próprio apóstolo Paulo sabia que ele também não era uma pessoa perfeita, como nós não temos pessoas perfeitas. Todos nós temos nossos erros, as nossas falhas, as nossas mazelas. Claro que isso não é motivo para a gente ficar estagnado, para a gente não se desenvolver, para a gente não crescer. Não, de forma alguma. Mas Paulo nos convida a uma relação madura, de gente adulta, porque o outro é muito importante para o nosso crescimento. Quem para pelo caminho, quem desconsidera o valor e a importância do outro, não cresce espiritualmente. E se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos olhar para os nossos irmãos contemplando as suas qualidades, as suas belezas, aquilo que há de bom em cada um deles. E nesse texto especificamente, o apóstolo Paulo, ele vai falar coisas muito específicas sobre diversos irmãos. É como se um pastor de uma igreja, ele fosse falar, quando ele lembra de um irmão, quando eu lembro de João, meu irmão João, o que eu lembro dele? João era um amigo de verdade. Quando eu penso na irmã Joana, irmã Joana era uma irmã extremamente dedicada, porque o pastor conhece, o pastor lida, sabe quem é quem. E embora distante, o apóstolo Paulo sabia a respeito dessas pessoas e ele tece uma série de comentários. Vamos olhar para o texto bíblico rapidamente. O texto nos fala no versículo de número 1.
Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Nos versículos de 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele vai fazer algo sublime que só uma liderança madura é capaz de fazer. O apóstolo Paulo, ele percebe que uma irmã Febe, ela seria a portadora da carta aos romanos. Ela levaria essa carta que hoje está à nossa frente aos irmãos de Roma. Ela seria a portadora da carta. E o que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo provê cuidado para essa mulher. Ele diz aqui nos versículos 1 e 2 que os irmãos daquela igreja deveriam recebê-la como convém aos santos, que deveriam ajudá-la em tudo aquilo que ela viesse a precisar. É o que Paulo está dizendo ali. Ou seja, uma irmã que vai se deslocar de um lugar para levar uma carta em missão pela igreja, o apóstolo Paulo entende que ela precisa ser protegida e cuidada. E Paulo diz mais aqui, diz que ela tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. O apóstolo Paulo olha para essa mulher e vê nela o que nós usamos, uma palavra um tanto quanto não muito usada por nós, chamada patronesse. Essa mulher era alguém que usava seus recursos, sua vida em prol dos outros e também do próprio apóstolo Paulo. Era uma mulher caridosa, era uma mulher que estava a serviço de Deus, era uma mulher que trabalhava na obra, portanto, ela precisava de cuidado em sua viagem. Isso mostra para nós como Paulo era maiúsculo, como Paulo era um líder tarimbado, preparado, um homem perfeito, um homem com H, aquele homem que entende das coisas. E eu diria para você mais uma coisa: para quem pensa que o apóstolo Paulo era machista, esse texto contraria essa expectativa. Porque o apóstolo Paulo, nesse texto, ele cita diversas irmãs e reconhece o valor de cada uma delas. Então é mentira quando dizem que o apóstolo Paulo era alguém machista. Então, em primeiro lugar, o que a gente observa é que o texto já se inicia com o apóstolo Paulo cuidando de uma irmã e reconhecendo o seu valor e a sua importância. Quando a gente passa para o versículo de número 3, o texto nos diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eu diria para você nesta hora, o que Paulo está dizendo aqui para nós? Algumas coisas importantes. A primeira delas, no versículo 3, Paulo está dizendo que ele contava com cooperadores. A palavra, no original, sinergia, dá a ideia justamente disso, de gente que se soma em prol de um objetivo. É essa a ideia. E Paulo diz que Priscila e Áquila são cooperadores dele. Paulo precisava, mesmo sendo Paulo, e Paulo reconhecia a importância de homens e mulheres na obra de Deus. Ele não estava ali sozinho. A obra de Deus não é feita apenas por uma única pessoa. E outro aspecto interessante que gera muita curiosidade, ainda no verso 3, o texto fala Priscila e Áquila. Naquela cultura, o normal seria Áquila e Priscila. O nome do homem primeiro do que o nome da mulher. Mas por que Paulo fala assim? E aí os estudiosos começam a se dividir e a pensar a respeito do assunto. Por quê? A primeira hipótese que surge é que, na verdade, Priscila havia se convertido antes de seu marido. A segunda hipótese que também surge aqui é que essa mulher, Priscila, ela era mais reconhecida pela igreja, ela era mais dedicada, ela era alguém que trabalhava mais na obra. A gente conhece muitos casais evangélicos, mas em muitos casos a gente observa que a mulher tem uma dedicação até maior do que a dedicação do marido. E assim também acontecia com Priscila e Áquila. Mas o importante dizer é que Paulo vê neles virtudes, na mulher e no homem. Paulo vê que esse casal era uma bênção de Deus para a igreja.
Irmãos, quantos casais nós temos aqui nesta manhã e em nossa igreja que são bênçãos de Deus para a nossa comunidade, e a gente não pode deixar de considerar isso. Nós precisamos reforçar, valorizar e reconhecer. E Paulo diz mais ainda. Paulo diz que esses dois o amavam tanto que eles fizeram algo extremo. Eles colocaram a própria vida em risco para proteger o apóstolo Paulo. É isso que ele fala para nós no versículo de número 4. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Ou seja, que nível de envolvimento, de entrega, de doação. Ou seja, Paulo está dizendo que esses dois aqui também eram pessoas crescidas, eram pessoas espirituais, eram pessoas maduras na fé. E isso é lindo da gente observar, quando pessoas são tão abnegadas que elas estão dispostas a correr risco em prol do Evangelho. E quando nós chegamos no versículo seguinte, nós lemos assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. O que traz a ideia de que esses dois abriam a própria casa para que reuniões acontecessem ali. Que coisa boa! Quando a gente abre nossa casa, a gente chama os amigos, a gente chama a igreja para que o Evangelho seja pregado em nosso lar. Abrir a nossa casa para abrigar os irmãos da fé, isso é extraordinário, e eles faziam isso. Diz mais o texto ainda: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. E na parte final: saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. O que isso quer dizer para nós aqui? Paulo está dizendo que esse homem de nome estranho, Epêneto, esse homem foi o primeiro a se converter na região da Ásia. Ele foi a primeira pessoa a ouvir o Evangelho e ter uma experiência com Cristo profunda e grandiosa. Ele ouviu o Evangelho e foi transformado numa região onde o Evangelho ainda não havia chegado. E qual a importância disso, meus irmãos? A importância é que a gente sabe que quando numa região, quando numa família, alguém se converte, é o passo inicial para que outras conversões também ocorram. Imagina você, uma pessoa que seja influente, aquela pessoa querida, amada por todos, boa praça, como nós falamos aqui no Brasil. Imagina você quando uma pessoa dessa, que nunca foi afeita à religião, à fé, igreja, e de repente essa pessoa se converte. Daqui a pouco você vai observar que as pessoas que gostam dela vão abrir o coração para ouvir a palavra de Deus, serão sensibilizadas pela conversão daquela pessoa. Deus vai usar aquilo para que outras pessoas que também são carentes de Deus, elas possam chegar à fé, elas possam vir ao Senhor Jesus Cristo. E a gente não sabe, parece que não sabe a importância, o valor do testemunho de uma pessoa recém-convertida, o impacto que isso causa na família e também entre os seus amigos. Por isso o apóstolo Paulo não deixa de perceber a importância desse homem chamado Epêneto ter se convertido. Imagina você que de repente aqueles que estão aqui nesta manhã, que talvez ainda não tenham recebido o Evangelho, que ainda não tenham feito uma profissão de fé, que não tenham se batizado ainda, se vierem a experimentar uma conversão tão profunda assim, tão radical, imagina o impacto que isso não vai causar no seu grupo de amigos e nos seus familiares. E Paulo percebe isso, e Paulo destaca, ressalta que aquele foi o primeiro a se converter na Ásia. E o que é legal também dizer é que quando isso acontece, essas pessoas que são as pioneiras, essas pessoas são as que mais trabalham. Quando uma igreja está no começo, ou quando uma igreja está sendo revitalizada, sempre nós teremos algumas pessoas que serão, de fato, aquele núcleo
que mais vai se dedicar, que mais vai trabalhar, que mais vai se empenhar para que a igreja possa crescer e se desenvolver e se estabelecer numa localidade. E esse homem teve esse valor. E Paulo não desconsidera isso. Na espiritualidade de Paulo, Paulo não via apenas o crente como alguém que adorava a Deus e pensava somente no céu, mas Paulo via a espiritualidade como algo próprio da terra, da gente se relacionar, da gente conhecer o outro, da gente se entender, perceber o que há de bom no outro e ressaltar e destacar. E aí, no versículo 6, o apóstolo Paulo vai falar de uma Maria. Maria é um nome tão comum, né? E o texto diz, versículo 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. E aí você fala assim, poxa, mas todo mundo trabalha um pouco para Deus, né? Só que quando você vai analisar esse muito trabalhou por vós, a ideia é uma palavra que vocês conhecem, mas não é muito usada. Eu que gosto de falar essa palavra. Essa mulher trabalhou o quê? Alguém falou aí, copiosamente. Foi Bruna que falou. Você que falou? Ah, foi só ele que falou. Geralmente quando eu termino o culto, eu costumo dizer que Deus vos abençoe rica e copiosamente. Irmãos, essa mulher não trabalhou pouco, não. Ela trabalhou copiosamente. E o apóstolo Paulo não deixou de ver a sua dedicação. E aí eu faço uma pergunta a você. Se o apóstolo Paulo, que era homem como nós, ele foi capaz de ver a dedicação de Maria, imagine você se o nosso Deus também não viu. Obviamente Deus viu, e Deus abençoou essa mulher profundamente, porque o seu coração, obviamente, era um coração dedicado a Ele, um coração amoroso, e tudo isso se evidenciava através da dedicação, através do trabalho que essa mulher desenvolvia. Para Paulo, isso era profundamente significativo. Eu acredito que em nossos dias, nós precisamos, nos nossos relacionamentos dentro da igreja, não olhar tanto o defeito dos outros, mas olhar, em primeiro lugar, as qualidades, as potencialidades, vislumbrar aquilo que as pessoas estão fazendo de bom e de significativo. Se, de repente, o temperamento é um pouco mais forte, nós acreditamos que o Espírito Santo, ele é poderoso para transformar também o temperamento da pessoa. Nós acreditamos que Deus vai ajustando, mas o que nós não podemos fazer é desconsiderar essas pessoas tão abençoadoras que Deus tem colocado no nosso caminho e na nossa vida. Mas termos uma compreensão muito clara de que as pessoas não serão como nós, que elas serão diferentes de nós, porque todos nós somos diferentes, mas ainda assim sermos capazes de valorizá-las. Isso é que é importante. E quando a gente prossegue mais um pouco no texto, veja comigo no versículo de número 7, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Bom, aqui tem algumas coisas importantes de dizer rapidamente. Alguns pensam que Júnias aqui poderia ser uma mulher também. Dá a entender as duas coisas, mas nós preferimos a ideia de que eles fossem possivelmente, que ela fosse possivelmente esse nome Júnias, não nome de mulher, mas na verdade nome de um homem, porque tem aqui um S, e quando você vai olhar na língua original, você percebe que de fato a melhor ideia é que fosse Júnias um homem. E portanto Paulo diz que eles eram colaboradores dele, companheiros, parentes. Não parentes de sangue, não é essa a ideia aqui, mas tamanho grau de consideração e sentimento de fraternidade cristã. Paulo diz também que eles eram notáveis entre os apóstolos, e aí alguns pensam que eles eram considerados pelos apóstolos, eles eram relevantes para os apóstolos, é uma ideia, eram pessoas que eram notadas, percebidas pelos apóstolos, mas em contrapartida, alguns pensam também que eles, na verdade, eram pessoas que
na sua relevância, na sua importância, no seu significado, eles tinham atribuições semelhantes a atribuições de apóstolos, ou seja, eles eram enviados, mas enviados para missões específicas. E nessas missões específicas, eles se tornaram então não apóstolos de Cristo, porque apóstolos de Cristo, vocês sabem, são aqueles que fazem parte do colégio apostólico, mas apóstolos da igreja, que era um grupo maior, pessoas que recebiam missões da parte da igreja e cumpriam essas incumbências específicas, eram como missionários. E aí o texto prossegue nos dizendo que eles estavam em Cristo antes de Paulo, versículo de número 7. Estavam em Cristo antes do apóstolo Paulo. Qual o valor disso? Qual a importância disso? Paulo valoriza aqueles que o precederam, aqueles que já estavam na fé, aqueles que já caminhavam. Paulo valorizava a experiência desses irmãos. Paulo não desconsiderava essas coisas. E, infelizmente, na nossa cultura a gente não tem muito esse hábito de reconhecer o valor de quem veio antes, de quem tem estrada, de quem tem um tempo de trajetória. E eu digo para vocês uma coisa: uma pessoa muito jovem, ela pode ser muito competente, até mais do que uma pessoa mais velha, mas não dá para negar a caminhada, a estrada, o conhecimento que é adquirido com o passar do tempo, com o passar dos anos. Isso é de uma riqueza profunda, e a espiritualidade cristã não pode desprezar essas virtudes de modo algum. E aí o texto prossegue a nos dizer assim: saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Muita gente fala que não consegue fazer amigos entre os crentes. Olha, não consigo ter amigos crentes, eu só tenho amigos descrentes, não gosto muito de me relacionar com crentes. Eu diria para você uma coisa: na visão do apóstolo Paulo, na visão bíblica, não existe coisa melhor do que você partilhar amizade com pessoas da fé, com irmãos em Cristo, com pessoas que têm os mesmos valores e princípios, ainda que não sejam perfeitas. Devemos ter amigos também fora da igreja, é óbvio, porque senão como essas pessoas seriam evangelizadas? Nós precisamos estar perto delas, isso é necessário. Mas eu digo a você, nós precisamos valorizar relacionamentos profundos e saudáveis e maduros entre nós, dentro da comunidade da fé. E aí o texto vai nos dizer ainda: saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Veja que Paulo reconhece os seus colaboradores, e a gente precisa fazer isso. Nós não podemos sofrer de amnésia espiritual. Nós precisamos reconhecer as pessoas que nos ajudam, que nos levantam, que erguem as mãos para nos soerguer, pessoas que estão ao nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa vida, não apenas nos momentos alegres. Nós precisamos considerar as pessoas com muita lucidez. Não podemos, como cristãos, sermos ingratos. Isso não pode acontecer entre nós. E Paulo não agia assim. Paulo tinha gratidão, Paulo reconhecia o valor. E Paulo diz com muita beleza que Urbano era seu cooperador e também Estaques era meu dileto, meu amado. Que linguagem afetuosa! E eu digo para você, nesta manhã, o quão importante é que dentro das relações na igreja, fora da igreja, o nosso linguajar seja assim. Um lugar que expressa com sinceridade de coração o valor que nós atribuímos a irmãs e a irmãos em Cristo. E na sequência ele vai dizer para nós: saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai-os da casa de Aristóbulo. Rapidamente eu diria para você uma coisa: Paulo reconhece em Apeles, não sei quem é essa pessoa, a Bíblia não fala muito a respeito dela, mas Paulo diz que ele era o que, irmãos? Aprovado. Eu diria para você: só é aprovado quem é testado, só é aprovado quem é provado.
Ou seja, Paulo está dizendo, não que esse homem aqui era apenas um eleito de Deus, porque todo crente é um eleito de Deus, mas o que Paulo está dizendo para nós é que esse homem, ele testemunhava a vida que esse homem tinha, o caráter, a dignidade, o serviço, o amor por Deus. Portanto, Paulo diz que ele é aprovado. Irmãos, nós precisamos olhar para os nossos irmãos com misericórdia e reconhecer que eles são aprovados. Homens que não se vitimizam, homens que não vivem olhando para si como se fossem sempre vítimas, fracotes, fragilizados por alguma coisa. Mas homens que estão na obra de Deus com muito amor, com muita entrega, perseverança, e entendendo que a obra de Deus, ela precisa ser realizada com dedicação e com amor. Eu digo a vocês, eu não vou parar de trabalhar e de pregar o Evangelho por conta de outras questões. Eu não vou discutir assuntos insignificantes quando nós temos oportunidades imensas que Deus tem nos dado de comunicar o Evangelho. Toda hora Deus abre uma porta. Aqui no Bazar, diversas portas foram abertas para a comunicação do Evangelho. Pessoas receberam oração, pessoas pediram oração, pessoas foram evangelizadas, pessoas foram agraciadas com esse trabalho social tão significativo. Nós saímos, eu e alguns irmãos, para visitar pessoas nos hospitais, entrando em UTI, sem nem mesmo temer coronavírus ou coisa qualquer que esteja por aí nos ares e nos hospitais. Fomos lá atender pessoas que estão sofrendo. Por quê? Porque essa é a nossa vocação, esse é o nosso trabalho, esse é o serviço da igreja. Portanto, Paulo olhava para esse homem e via nele qualidades de um homem aprovado. Depois o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 12, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor, duas irmãs que também foram profundamente dedicadas. Saudai a estimada Pérside. Eu conheci uma Perside, que era missionária, já falecida, mas essa aqui é Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Paulo não tem vergonha de dizer, muito pelo contrário, com alegria ele faz isso, ele reconhece a dedicação das mulheres na obra de Deus e vê a importância delas. Versículo 13, saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Irmãos, na igreja nós temos irmãs, que elas se tornam mães espirituais de jovens que chegam na igreja. Elas oram por esses jovens, elas assistem esses jovens. Eu me lembro de uma irmã chamada Jaci. A irmã Jaci nunca permitiu que um jovem ficasse fora do retiro de carnaval por questões financeiras. Ela se movia, ela levantava recursos. Se o problema fosse dinheiro, ninguém ficava fora do retiro. E teve um ano que um jovem, meu primo, ficou muito doente e ele precisava de uma alimentação totalmente diferenciada, uma dieta. E aí a irmã Jaci percebeu que o seu nome não estava na relação daqueles que iriam ao retiro. E ela virou-se para ele e perguntou: Beto, por que você não vai ao retiro? É algum problema financeiro? Beto falou: irmã Jaci, quem dera que fosse problema financeiro. O meu problema, irmã Jaci, é que eu estou com uma doença, a senhora sabe que eu não estou bem. E se eu for ao retiro, eu vou dar trabalho, porque eu preciso de uma alimentação totalmente diferente. A irmã Jaci virou-se para ele e falou assim: Beto, se o problema é esse, você vai ao retiro, porque eu me comprometo, além de cuidar de toda a refeição de 180 jovens, eu vou cuidar especialmente de toda a sua alimentação, por isso você não vai ficar de fora. E quem era a irmã Jaci? Mãe de 3 filhos, sendo um especial. Quem era a irmã Jaci? Professora.
Quem era a irmã Jaci? Mulher dedicada à obra de Deus. Alguns aqui conhecem ela. Por isso eu digo para vocês, irmãos, por isso eu me encanto com a igreja, por isso eu me encanto com o Evangelho. Eu não consigo olhar para as pessoas apenas pelo prisma negativo. Eu consigo ver muita beleza nas nossas relações, apesar das nossas fragilidades, apesar dos nossos pecados. E aí, irmãos, para a gente terminar, versículo 16: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. O apóstolo Paulo diz que deveria ter um tratamento físico, amoroso. Dentro da comunidade é possível você dispensar afeto e carinho ao outro, sem ter nenhum tipo de malícia ou maldade. É próprio dos irmãos o afeto e o carinho que sejam respeitosos. Portanto, nesta manhã, quando nós estamos nos preparando para a Santa Ceia, eu queria que nós refletíssemos sobre o valor do Evangelho na nossa vida, a beleza das relações dentro da comunidade da fé, o reconhecimento da dedicação abnegada de nossos irmãos e irmãs na obra de Deus. E que essa palavra seja um estímulo da parte de Deus para que você se dedique ainda mais ao serviço do Senhor.